Oi, pessoal. Então, a gente tem conversado sobre reconstrução de filogenias usando os caracteres morfológicos, e eu queria dar pelo menos uma aula para vocês de como é que essa história toda sobre reconstrução usando dados moleculares. E quando eu falo dados moleculares, eu estou falando principalmente de sequências de DNA, eventualmente até sequências de RNA, eventualmente até aminoácidos, mas hoje principalmente sequências de DNA. E isso tem muito a ver com o fato de que a gente tem equipamentos hoje que são extremamente eficientes para gerar sequências de forma muito rápida, e a gente vai ver ao final da aula sobre genômica. Hoje nós temos equipamento que nos permite gerar de forma bastante rápida fragmentos ou pedaços do DNA que são muito grandes. Fazer DNA mitocondrial hoje, antigamente era considerado, até um carro lá fora, antigamente era considerado um exercício difícil, hoje é considerado parte do dia a dia de um laboratório de molecular. E isso depende especialmente de sequenciamentos de quarta geração e terceira geração, principalmente de quarta geração, que a gente vai falar. Então, quando a gente faz análise filogenética morfológica, e a gente já está vendo isso nos exercícios que a gente está fazendo, fica claro que a gente consegue visualizar mudanças, né? A gente consegue visualizar processos de mudanças evolutivas, novidades evolutivas morfológicas que aparecem ao longo da evolução dos animais, das plantas, do que vocês quiserem. Então a gente enxerga, por exemplo, que a estrutura do membro anterior dos tetrápodes vem a mudar. A posição relativa do polegar opositor, como eu uso como exemplo o tempo todo, também muda num determinado momento de evolução, e a gente sabe que isso veio de um polegar opositor que tinha uma relação diferente com os demais dedos da mão, né? Então eu consigo visualizar essas mudanças. Por causa disso, é muito comum e é relativamente fácil a gente fazer essa reconstrução manual, usando até a opinião do próprio pesquisador. Então, tem vários estudos de reconstrução filogenética baseada em caracteres morfológicos, em que o pesquisador em si, sendo um especialista num determinado grupo, ele consegue tomar decisões, e às vezes muitas vezes decisões acertadas, né? A morfológica também pode ser usada, também pode ser desenvolvida, a hipótese pode ser reconstruída, a hipótese filogenética, em um programa de computador, e existem vários programas que fazem esse tipo de análise aí para frente, alguns mais conhecidos do que os outros. Eu coloco para vocês alguns programas depois da nossa UFPR virtual na nossa página para vocês darem uma olhada. E em geral eles facilitam muito o trabalho de gerenciamento do banco de dados de características morfológicas, né? Tem programas que me permitem, por exemplo, colocar fotografias, desenhos, fazer uma descrição mais detalhada sobre a morfologia, sobre os caracteres morfológicos que estão sendo usados, etc. Mas também esses programas me permitem testar qualquer coisa que eu faço à mão, né? Então, o princípio básico, se vocês se lembram da reconstrução filogenética, é a lâmina de Occam's, né? A gente quer ou então, como a gente chamou nas reconstruções, o princípio da parcimônia. E o princípio da parcimônia da lâmina de Occam's diz que a hipótese mais robusta é aquela que apresenta o maior suporte de evidência e a menor quantidade de pressupostos a priori para reconstrução, ou para que a hipótese seja aceita ou que a hipótese seja reconhecida, né? Então, quando a gente fala em parcimônia, numa reconstrução filogenética feita à mão, como a gente fez nos exercícios, a gente fala em comprimento de árvore, a gente fala em índice de consistência, como a gente aprendeu a calcular em uma das aulas sincrônicas, pelo menos, né? Ou síncronas, pelo menos. A morfologia também me permite entender esse processo de mudança. Com o DNA, a gente não entenderia que a vida no planeta passou por fases de aumento de complexidade, onde partes começaram a integrar um indivíduo único, né? Como no nosso caso, somos múltiplas células mais múltiplas espécies. Curiosamente, nós nos consideramos um indivíduo, mas é isso que nós somos. Se a gente tivesse apenas o DNA do nosso núcleo, a gente não teria essa visão, apesar de hoje existir técnicas que permitem que você
extrai o DNA de algo que você não conhece e detecte se existem grupos diferentes vivendo junto ali, basicamente só pela análise do DNA. Então, como é que a evolução dessas características, órgãos, sistemas, tecidos, etc., se associam com as necessidades vitais? Como é que essas características, isso já é biologia evolutiva, estão associadas com, por exemplo, colonização de novos ambientes? Colonização de ambiente terrestre a partir do ambiente aquático, a volta para o ambiente aquático a partir do ambiente terrestre. Como é que o aparecimento de certos caracteres evolutivos podem ter promovido ou facilitado a diversificação, por exemplo, num processo que a gente chama de radiação evolutiva, onde há um processo muito grande de diversificação, ou seja, a gente consegue entender a evolução relacionando a morfologia com com as oportunidades que as espécies são expostas durante a sua evolução. E como a morfologia influencia nesse sentido. E por fim, o que é muito legal é assim, se você trabalha com morfologia, você começa a entender melhor o grupo. Se você começa a fazer reconstrução filogenética usando dados morfológicos, você começa a entender de fato do grupo. Você assimila mais a informação sobre o teu grupo. No passado, por exemplo, taxonomia era um estudo, você estudava uma família pela vida inteira, né? Hoje, porque demorava muito para que adquirir esse conhecimento, para sedimentar esse conhecimento e assim por diante. Hoje a gente consegue entender a família, entender a evolução da família, entender a mudança morfológica dos caracteres morfológicos que ocorrem na família, os agrupamentos em gênero, subfamília, ou seja, o que vocês quiserem, fazendo análise filogenética molecular. Então isso aumenta a tua capacidade de... É como se fosse um instrumento de aprendizado. Isso aumenta a tua capacidade de efetivamente entender um grupo taxonômico. E isso é verdade mesmo. A minha tese de doutorado foi baseada num grupo de platyomintes e ao final da tese eu tinha, hoje talvez já tenha esquecido muita coisa, mas eu tinha um conhecimento muito grande sobre o que compunha determinadas famílias, o que compunha determinadas ordens, classes e assim por diante. Por outro lado, a morfologia tem problemas também, né? Ela tem um problema que é a definição de homologia, porque às vezes convergência evolutiva acontece, ou de fato, às vezes, os grupos taxonômicos são tão grandes que você não consegue definir homologia, por exemplo, entre células procariontes e a nossa estrutura corporal de um organismo complexo como nós somos. Então a gente quase que fica preso em características celulares. Então, e é um princípio muito claro, quanto maior é o espectro de espécies que você está analisando, maior a chance você tem de estar de fato incorporando homoplasia. Lembra homoplasia ou analogia nos caracteres que você está analisando? Isso pode ser um problema no processo. A gente geralmente, para caracteres morfológicos, dependendo do grupo que você trabalha, a gente tem um número de caracteres relativamente pequenos. A gente vai ver que isso não é um problema com o DNA, né? E a gente não sabe ainda muito bem, mesmo que a gente tenha hoje propostas de como lidar com caracteres contínuos, como comprimento, razões, largura, peso e assim por diante, nós não temos muito como usar isso para reconstrução. A gente consegue sim fazer uma análise disso historicamente. Se a gente tem uma filogenia pronta, a gente vai ver como é que faz isso depois, mas em geral a gente não usa e não usa a priori, né? E aí a decisão de como é que você vai agrupar os teus caracteres, né? Lembra aquela coisa de montar os grupinhos de caracteres homólogos? Às vezes as pessoas têm formas diferentes de fazer. Não é um grande problema, porque a gente espera que, tendo muitos caracteres, o que é um problema para a morfologia, a gente consiga resolver inconsistências nas decisões individuais, mas pode gerar problema de fato. Polarização à mão, né, quando a gente faz à mão, alguns programas de computador exigem que você faça polarização, mas a maioria das pessoas não faz polarização. Hoje eles deixam o computador buscar soluções mais parcimoniosas, explorando o espaço de caracteres e o espaço de árvores junto com o espaço de espécies, né? Então eu digo explorando, eles ficam fazendo permutação de tudo isso, buscando árvores ou topologias que sejam mais parcimoniosas, mais curtas,
né? E ordenação é quando você tem múltiplos caracteres apomórficos, lembra desse termo? Na tua série de homólogo, e aí você muitas vezes pode até tentar pensar em ordenar e dizer que A veio antes de B, que veio antes de C, que veio antes de D. A gente falou sobre isso na aula sincrônica a priori, mas isso é um probleminha também. Então hoje geralmente nos programas de... Probleminha porque é uma decisão a priori, né? Se é uma decisão a priori, o computador é burro, ele vai entender aquilo que você disse para ele da forma que você disse para ele. Se você disse errado, ele vai entender errado. Se você disse certo, ele vai entender certo. Se você disse certo e a tua ordenação, a tua polarização está errada, ele até tenta corrigir, né? Felizmente os algoritmos hoje fazem isso. Então, em geral, as pessoas não se estressam mais com polarização e ordenação. O que eles fazem é colocar alguns grupos externos numa análise quando roda a análise no computador ou mesmo à mão. A morfologia, a molécula, por exemplo, por outro lado, permite que a gente encontre homologias ao longo de grandes distâncias filogenéticas. Então, por exemplo, a gente consegue fazer reconstrução filogenética da árvore da vida usando um fragmento de DNA ribossomal, por exemplo, que é o fragmento talvez um dos mais usados até aqui para grandes filogenias. Eu vou mostrar uma filogenia para você que vai desde procariontes até eucariontes, até mamíferos e etc., usando o DNA ribossomal, que na realidade é um DNA estrutural que faz parte do nosso núcleo, está num dos cromossomos, e faz parte das ferramentas envolvidas na síntese de proteína, tá? Então, esse é um DNA ribossomal que ele não codifica para a proteína. Ele é estrutural, ele vai formar parte do ribossomo, tá? Ou realmente formar uma parte importante do ribossomo, que está associado com produção de proteína. Portanto, como nós todos, a vida nesse planeta é a base de DNA e proteína, RNA, DNA e proteína, vocês conseguem definir moléculas que sejam homólogas entre si. Por outro lado, para cada grupo, vamos dizer que você escolheu uma molécula, você agora tem processos mutacionais que podem produzir uma alteração na sequência desses nucleotídeos dentro da molécula. Então você tem deleção, você tem multiplicação de elementos do genoma, você tem pedaços do DNA que são copiados para outras regiões e aí amplifica, você tem duplicação de DNA e assim por diante. Portanto, é necessário que a gente faça uma coisa chamada alinhamento. Eu vou mostrar para vocês como é que é. Então, o alinhamento é um procedimento quase que mecânico. É bom entender o que está acontecendo aí, mas ele é mecânico e ele vai simplesmente colocar, quando você tem sequências do DNA de várias espécies, ele vai colocar posições, né, ou vai alinhar os nucleotídeos de acordo com posições consideradas homólogas ou posições que a gente chama de homologia de coluna, né? Para que quando eu fale, né, que existe uma diferença no nucleotídeo, numa determinada posição do alinhamento, né, eu estou falando de coisas que estão historicamente relacionadas do mesmo jeito que eu falo de coisas que são historicamente relacionadas para homologias e morfologias, se vocês lembram. Então, em função disso, a gente acaba tendo uma quantidade imensa de posições homólogas, uma quantidade imensa de grupinhos de caracteres homólogos, como a gente fez em morfologia. Então, se a gente fosse brincar com aqueles nossos besouros, que foi o primeiro experimento, e eles fossem espécies reais, a gente podia terminar com milhares e milhões de posições homólogas que podem ser utilizadas na confecção de hipóteses independentes e subsequentemente combinar essas hipóteses. Existem várias formas, vários algoritmos que fazem isso de forma diferente, mas essa é uma delas, né? Então, como a gente tem muita coisa, a gente vai tem muitos dados, tem muitas homologias, a gente vai acabar tendo comprimento de ramo. E comprimento de ramo é o número de trocas evolutivas que acontecem nos diferentes ramos hipotetizados na topologia. Então, se a gente tem lá um ancestral que foi hipotetizado, ele tem 359 mudanças evolutivas, 359 mudanças mutacionais de um nucleotídeo para outro nucleotídeo em diferentes posições do fragmento de DNA que eu estou estudando.
E aí eu acabo tendo árvores que têm comprimento de ramo diferente. Se vocês se lembram, a gente mostrou um exemplo, vejam a aula anterior, a gente mostrou um exemplo de uma árvore que tem ramos de tamanho diferentes. Qual a importância disso? Isso me fala sobre taxa de mutação numa determinada linhagem, né? Linhagens que têm mais mudanças têm uma taxa de mutação maior, mas isso também me permite usar uma técnica que a gente usa bastante hoje, e ela é profundamente complexa sob o ponto de vista estatístico, que é relógio molecular. A gente vai falar sobre relógio molecular depois, mas ele fundamentalmente traz em si a ideia de que existe uma taxa pré-definida de mutação para fragmentos de DNA. Então, por exemplo, para um fragmento de DNA mitocondrial, você tem lá uma mutação a cada 50 milhões de anos, é a velocidade que você... É a velocidade que as mutações aparecem nesse DNA mitocondrial. Se você sabe a velocidade e você tem um número de trocas, você consegue recuperar datas, né? Datas aproximadas, é evidente. Mesma coisa, né? Daqui até Ponta Grossa são 100 quilômetros, né? Meu carro anda 100 km por hora. Quanto tempo eu vou demorar para chegar lá? 1 hora. Então é basicamente o mesmo cálculo. Ele é um pouquinho mais complicado porque a taxa de mutação pode variar dentro do mesmo fragmento de DNA. Então, existem maneiras de você tentar corrigir isso, né? E, portanto, a análise, não só pela quantidade de dados, passa a ser mais estatística, né? Então, você tem outros tipos de suportes, tem probabilidade, tem uma série de características, uma série de medidas que você pode usar nessa análise, inclusive chegando a um método que é estritamente estatístico, chamado análise ou reconstrução bayesiana, ou inferência bayesiana. A gente vai ver... Bayesiana é um método estatístico bastante avançado que leva em consideração uma coisa chamada probabilidade posterior, que eu vou conversar com vocês durante essa aula. Então, a gente tem DNA, RNA, aminoácidos, né, que a gente pode utilizar, em geral sempre DNA, e o mais bacana disso tudo é que, ao contrário da morfologia, onde você tem que correr atrás dos dados, para as sequências de DNA existem bancos de dados internacionais que disponibilizam sequências de DNA e RNA e mesmo de proteínas que são abertos ao público e gratuito. Então o GenBank, que é um banco de dados de nucleotídeos ou sequência de DNA americano, trabalha junto com outros bancos de dados, banco de dados europeu, banco de dados japonês, e eles compartilham sequências todo dia. Então você tem praticamente a grande maioria das sequências produzidas no mundo inteiro são depositadas ali, porque na hora de publicar você tem que colocar um número, né? O número da sequência. Então, e a outra coisa que é uma vantagem ou uma desvantagem em algumas situações é que você não precisa efetivamente conhecer o grupo que você está trabalhando. Se você tiver uma pergunta biológica e talvez o melhor grupo para responder seja uma planta, não faz a mínima diferença se você é um zoólogo, né? Você tem sim que entender a biologia da planta para fazer uma interpretação dos resultados, mas nada te impede de produzir as sequências, obter as sequências, pegar as sequências no GenBank e fazer a análise filogenética. Então, essa é uma vantagem barra desvantagem, porque vai depender muito da questão que você está levantando. Então, talvez alguns de vocês já saibam como fazer isso daí, mas eu só vou passar rapidamente qual é o protocolo que a gente usa para fazer o sequenciamento, o mais básico deles, né, que é um método chamado método Sanger. Mas, fundamentalmente, o que a gente precisa tirar é o DNA, né, de dentro da célula. Ele está dentro de membranas. E a membrana, se vocês se lembram, ela é lipoproteica, né? Uma membrana lipoproteica, que facilita um pouquinho o nosso trabalho, porque já que tem lipídio, se a gente usar um detergente, a gente consegue diluir ela, né? Ou se a gente usar calor, a gente consegue diluir ela. E ao diluir ela, a gente está expondo o DNA, né? E aí à direita tem uma representação do DNA, né, com as duas fitas. E aí, numa célula eucarionte, se for uma célula de planta, você vai ter 3 genomas diferentes, né? O nuclear, o mitocondrial e o do plastídeo. E na célula de proteísta, alguns proteístas não fotossintetizantes em animais, você vai ter pelo menos 2 genomas.
pelo menos 2 genomas, né? Porque tem algumas espécies fotossintetizantes que podem ter até 3, 4 genomas, tá? Por causa daquela ideia de endossimbiose sequenciada. Então, durante o processo de sequenciamento, o que a gente faz é basicamente fazer essa abertura do DNA. Isso é feito com temperatura, então eu posso quebrar a molécula do DNA lá com enzima, com detergente, com calor, tem várias técnicas, né? Mas hoje tem kits especializados para isso e alguns deles são bastante caros. E durante o processo a gente vai ter a abertura das fitas, a gente tem que desmanchar o cromossomo, né? O cromossomo tem uma proteína associada a ele e a gente vai desmanchar o cromossomo e abrir as fitas para poder fazer o sequenciamento. Então, processos de sequenciamento, existem inúmeros métodos diferentes. Eu acho que a gente não vai chegar a falar sobre isso aqui, vocês vão ver isso em bioquímica, em biologia molecular. Mas o produto final é uma sequência de fragmentos e de uma sequência de nucleotídeos, dependendo do fragmento que você está utilizando. Essa é a filogenia da vida que eu falei para vocês, bastante simplificada, usando o DNA é chamado 18S ou 16S, de acordo com o tamanho do fragmento. O S é a taxa de sedimentação desse DNA numa determinada solução líquida. Então, para uma bactéria ou uma arqueia, que são animais procariontes, são organismos procariontes, ela tem uma taxa menor de sedimentação e fica em 16S. Essa é mais ou menos a velocidade de sedimentação. E para eucariontes é 18S. Né? Mas são moléculas, fragmentos homólogos, então a gente consegue detectar que eles são homólogos porque eles estão associados à formação do próprio ribossomo, né? Portanto, eu consigo achar homologias nele, eu consigo ver que tem colunas que tem mudanças, mas não tantas mudanças assim, e eu consigo acomodar essas colunas para diferentes espécies, definir que colunas são essas para poder comparar que nucleotídeo está presente ali. Então a gente está falando de 4 nucleotídeos sempre, né? Para cada posição a gente tem a possibilidade de 4 nucleotídeos. Se você considerar a deleção, você tem um 5º nucleotídeo, que é uma possibilidade também, que é a perda daquele nucleotídeo na sequência. Essa não é uma sequência de proteína, 18S ou DNA ribossomal não é codificador de proteína. Portanto, não existe o problema de alinhamento respeitando o códon. Se vocês se lembram, o códon é o que determina num DNA que define proteína a posição, o aminoácido que vai ser codificado no ribossomo. Tá? A gente vai ver uma complicaçãozinha associada a isso, mas também não é tão complicado, não. Fundamentalmente a ideia é simples, mas a gente, para molecular, hoje exige muito, muito mais de bioinformática do que a gente precisava com morfologia. Então, problemas na molecular ou coisas que têm que ser cuidadas na molecular. Número 1 é a adequação da molécula, a velocidade da molécula. Então é como se a gente estivesse vendo um filme em velocidades diferentes. Então, se eu quero recuperar uma história muito antiga e eu pego um pedaço de DNA que tem uma taxa de mutação muito, muito, muito alta, a chance de acúmulo de homologias, de convergência evolutiva, de adenina dando origem à guanina, dando origem à citosina e voltando para adenina, e eu enxergar as duas adeninas e achar que é a mesma coisa, é muito alta, né? Então eu preciso regular a velocidade da taxa de mutação do fragmento e da posição, muitas vezes, que eu estou estudando. A gente vai ver a posição é importante, especialmente em moléculas que codificam para proteína, por causa da 2ª e 3ª posição do códon. Você precisa regular e ter um cuidado muito grande nesse nível, nessa adequação da molécula, nessa taxa de mutação da molécula em relação à profundidade ou tempo da história evolutiva do grupo que você está estudando. Então, se eu preciso de alguma coisa que vai desde a origem da vida, eu quero fazer aquela filogenia que eu fiz anteriormente, eu preciso de uma molécula que tenha pelo menos algumas partes, alguns fragmentos, um fragmento do DNA, uns pedaços do fragmento do DNA, que tem uma taxa de mutação relativamente pequena, para não acumular muita convergência evolutiva, e convergência atrapalha. Se vocês se lembram,
Convergência não é semelhança especial, convergência é pura semelhança por convergência evolutiva. Tá? Então, quando a gente está lidando com moléculas ou fragmentos de DNA, ou genes que codificam a proteína, a gente ainda tem que tomar cuidado com mutações sinonímicas, né? Então, de acordo com a posição no códon do nucleotídeo, existe uma chance maior, né, daquela posição ter uma taxa de mutação tão alta que você não consegue mais recuperar a história, né? Porque já mudou de adenina para guanina, guanina para adenina, adenina para guanina, adenina para guanina, um monte de vezes. Então essa é uma posição, a terceira posição e a segunda posição, geralmente são posições importantes para quando a gente está estudando a história entre populações ou entre indivíduos, né? A primeira posição, por outro lado, é mais consistente, ela muda pouco, porque uma mudança na primeira posição implica numa mudança da proteína em si, né? Então lá em cima, nas mutações sinonímicas, a gente tem mudanças na terceira posição e em alguns casos também na primeira, né, aquele último exemplo ali, que pode gerar o mesmo aminoácido. Então, para a evolução, para a seleção natural, aquilo não aconteceu, entenderam? Mudou o nucleotídeo, mas é uma mutação neutra. Ela não causou mudança no aminoácido. Por outro lado, se ela é não sinonímica, né, se ela não produz o mesmo aminoácido, a mutação pode promover uma mudança no aminoácido. E aí a seleção natural enxerga, né, porque vai haver uma mudança na sequência de aminoácidos na proteína e muitas vezes uma mudança na configuração secundária e às vezes na configuração terciária da proteína, e isso pode ser uma característica negativa que sofre uma mutação, que sofre uma seleção maior, né? Então essas características começam a não aparecer muito, né? Então, por isso que aparentemente mutações sinonímicas ocorrem mais frequentemente do que mutações não sinonímicas, porque as não sinonímicas estão submetidas à seleção natural. Já vou mostrar para vocês um exemplo. Olha só que legal. Então, olha os dois exemplos embaixo só, tá? Substituições sinonímicas a gente enxerga porque elas não têm grandes consequências na estrutura da proteína final, né? Então, ela permanece. Então, ela vai aparecer 10 mil anos atrás e não trocou o aminoácido, mas o nucleotídeo na terceira posição e na segunda posição são diferentes, e até na primeira, a gente viu um exemplo antes. Mas isso não implica numa seleção negativa àquela mutação. Portanto, a mutação permanece na população, né? Ela continua fundamentalmente fazendo a mesma coisa que fazia antes, que era codificar para um aminoácido específico. Mas olha que interessante quando a substituição é não sinonímica. Uma substituição não sinonímica produz mudanças que tornam essa mudança, né, tornam a mudança visível por mudar o aminoácido, por mudar o tipo de informação presente no códon. Porque isso acontece, a seleção vai em cima, né? Então, às vezes as mudanças que acontecem não permanecem na população porque elas são negativas ou elas são baixíssimas frequências, então elas não aparecem. Então a gente acha que a mutação ali tem uma taxa menor. Não, é isso, menor. Mas é fundamentalmente porque a quantidade de mutações que permanecem ou que conseguem continuar na população, na linhagem, são bem menores porque ela causa mudanças na estrutura primária, secundária e terciária da proteína, muitas vezes. Então ela atrapalha no funcionamento da proteína. Se modifica o funcionamento da proteína, some, né? Some se for uma alteração negativa. Portanto, a taxa de mutação tende a ser menor. Tá bom? Pseudogen é um outro problema que a gente tem que prestar atenção. Pseudogen é uma cópia extra de um gene que deixou de ter a sua função. Por exemplo, citocromo oxidase 1, o fragmento 1 da citocromo oxidase, a citocromo oxidase é uma proteína que faz parte da cadeia respiratória localizada na mitocôndria e tem importância na produção de energia a partir da transferência de elétrons para o oxigênio, né? Uma cópia desse fragmento de citocromo oxidase
saiu do DNA da mitocôndria, que é o nosso simbionte, e foi transferido para dentro do DNA nuclear. Só que no núcleo ele não tem função. Portanto, não tem pressão seletiva sobre qualquer mutação que aparece. Então, as mutações que vão aparecer lá são muito parecidas com mutações não sinonímicas, porque ele não tem função. É um DNA que alguns chamam de DNA lixo, e eu gosto de pensar nele como sendo uma cópia para o processo de evolução explorar e ver o que pode fazer com ele. Porque tem uma cópia na mitocôndria que já produz a proteína necessária para a cadeia respiratória, entendendo? E aí nós temos as taxas diferentes, né? A taxa de diferença de mutação. Dá para ver bem claro aí, né? Você tem coisas que mutam relativamente pouco ao longo do tempo, como o citocromo C. A hemoglobina tem uma taxa maior de mutação e os fibrinopeptídeos têm uma taxa muito maior de mutação. Então, se eu quero estudar alguma coisa um pouquinho mais distante, em termos de profundidade de tempo, é o nosso eixo de X. Eu quero estudar relacionamento de uma família que teve origem no Ordoviciano, eu certamente não vou usar fibrinopeptídeo, eu vou usar hemoglobina, eu vou usar citocromo C. Um outro problema que a gente tem, que não é tão problema, é que a gente tem que tomar cuidado com o alinhamento. Então, existem técnicas de alinhamento específicas hoje. O alinhamento é aquilo que eu te falei, é definir quais são as posições em cada fragmento das diferentes espécies que você está vendo, que são posições consideradas homólogas e que podem ser comparadas, porque elas têm uma relação histórica entre elas, né? No caso de genes estruturais como o DNA ribossomal, a gente tem mais gaps, que são espaços vazios, né? A gente chama de indel também, ou é uma inserção ou uma deleção. E genes de proteína geralmente tem menos gap, porque uma alteração se você tem uma alteração no códon, você tem o códon e você perde o nucleotídeo por deleção, ou recebe o nucleotídeo adicional na sequência por deleção, você modifica a moldura de leitura do ribossoma e altera completamente a proteína, né? Especialmente se essa mudança ocorrer logo no começo do gene. Então é assim que a gente vê um alinhamento. Esse é um programa chamado BioEdit, ele é gratuito, bem antiguinho, mas ele funciona ainda. E esse programa permite que você use várias técnicas para fazer esse alinhamento, e vocês vão ver que o alinhamento geralmente é baseado em colunas que são bem conservadas. Então olha só, aqui são as espécies, diferentes espécies de parasitos, no meu caso. Aqui é o número da posição da coluna, e aqui são os nucleotídeos. Então geralmente você tem regiões nos fragmentos de DNA que são bem conservadas, quer dizer que não tem mutação. A taxa de mutação aqui é baixa, né, para esse pedaço. Então você tem CCAT, G até o final, CCAT, G até o final. Até aqui vai até o final, até todos eles têm. Então essas são colunas que servem como base para o programa, para o algoritmo estabelecer uma proposta de alinhamento de diferentes colunas entre elas, tá? Então aí você termina com alguma coisa muito parecida com essa que eu tenho aqui. O alinhamento não está muito legal, mas pelo menos passa a ideia, já te dá uma ideia de como isso é feito. Tem vários programas que fazem isso. Você pode fazer isso na internet, pode fazer isso com um programa no teu desktop. Tem uma quantidade imensa de métodos, técnicas, protocolos, algoritmos e assim por diante. Qual é o melhor deles? Exercitar e tentar obter alinhamentos que sejam mais robustos e que se repitam. Você pode fazer o alinhamento várias vezes em todas as colunas que se repetem em todos os alinhamentos ou numa percentual altos dos alinhamentos, é aquilo que você são as colunas que você vai usar. Então tem algumas colunas que no final você acaba tirando, porque elas não foram bem alinhadas. A definição de homologia não foi muito boa. Mesmo que essas colunas não sejam tiradas, a gente espera, né, que mudanças não homólogas não sejam maior do que as mudanças homólogas, porque as mudanças homólogas acontecem naquele esqueleto do processo de evolução que a gente já tinha falado na aula síncrona. A gente tem que tomar cuidado com essa ideia de genes parálogos e ortólogos. Isso tem muito a ver com aquele pseudogene que eu falei para vocês também. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que
mesmo que você tenha sequências que são muito parecidas, sequências de nucleotídeos entre genes que são muito parecidos, pode ser que você tenha genes que têm histórias diferentes. Eles têm uma história em comum, mas a partir de um determinado momento eles passam a ter uma história diferente. Então vamos ver a evolução desse gene de um procarionte. Ele tinha lá um gene A, que sofreu uma duplicação e produziu 2 genes, que a gente chama de A. E agora a gente vai chamar de A1 e A2. E vai chamar de A1 e A2 por quê? Porque ele passou a ter destinos diferentes, é que nem a espécie, né? Se o gene se separou e formou 2, um vai ter uma história a partir de agora e o outro vai ter outra história. As mutações que acontecem são ao acaso, portanto ele tem histórias diferentes. Então esse A1 e esse A2 são transferidos para espécies filhas, né, sendo essa espécie ancestral, como 2 conjuntos de genes, A1, A2, A1, A2. Quando você está falando do mesmo gene, genes que têm a mesma história até aqui, né, o A1, você tem genes ortólogos. Mas se eu comparo genes A2 com A1, A2 de uma espécie X com A1 de uma espécie Y, eu estou comparando genes que são parálogos. Eles não são homólogos mais. Portanto, as mutações que aconteceram aqui não podem ser correlacionadas ou associadas às mutações que acontecem no outro gene, na outra cópia de gene. Entenderam isso? Então essa é importante de paralogia e ortologia. Alguém perguntou isso no primeiro dia de aula. Impressionante, né? Então, esses são só alguns eventos que podem acontecer com o gene, que pode produzir essa dificuldade de você muitas vezes determinar o que é homólogo, o que não é homólogo. É que você, no gene, nesse caso, né, é que você tem a história da espécie, que são esses tubos grandes aqui. Então tem uma espécie ancestral que deu origem a 2 espécies descendentes, e em linhas finas a história de um determinado gene, né? Então o gene tinha uma cópia só no ancestral, e o ancestral mesmo teve um processo de duplicação desse gene. E as cópias são herdadas para as espécies filhas. Você pode ter eventos de extinção do gene, o gene é perdido. Você pode ter eventos de troca horizontal do gene, se tiver um vírus nessa brincadeira, ou às vezes pode até ter caso de hibridização. E você tem processo de codivergência também, quando a espécie ancestral dá origem a 2 outras espécies. Então, as 2 cópias de gene passam a ser 2 cópias para cada uma das espécies, tá vendo? Então, a gente, na hora de comparar, a gente quer comparar essa linhagem com essa linhagem, porque elas são historicamente relacionadas. Então, eu não posso comparar esse gene com esse gene, porque eles são historicamente diferentes, e eles deixaram de ter uma história em comum aqui, nesse processo de duplicação. Então, outro problema e outra coisa que a gente tem que cuidar, então são uma série de coisinhas que a gente tem que cuidar. No começo da reconstrução filogenética, as pessoas achavam que a solução estava aí, né? DNA molecular ia resolver absolutamente tudo em reconstrução filogenética, e a gente começou a ver que tem uma série de coisas que tem que ser cuidadas, a gente tem que tomar cuidado. Então, nem sempre os genes são independentes, porque a gente tem uma coisa chamada cromossomo, né? E a gente tem outra coisa chamada mitocôndria e outra coisa chamada cloroplasto. Eu estou falando de genes de linhagens eucariontes. Genes que são no cromossomo localizados muito próximos um do outro tendem a covariar, eles tendem a ser transmitidos juntos, né? Porque o crossing over geralmente exige que tenha uma distância entre os genes no cromossomo para que haja variação na composição, variação na herdabilidade desses genes, né? Então, o gene que está muito próximo geralmente são herdados juntos, exceto no caso quando há crossing over, né? Quando há uma mistura desses genes entre fitas diferentes ou pernas diferentes do cromossomo. Tá? E a mesma coisa do DNA mitocondrial. O DNA mitocondrial é transmitido sempre junto pela mitocôndria através do processo de mitose, né? de mitose, né? Ela reproduz por mitose, o citoplasma da mãe
é passado para o filho junto com a sua mitocôndria e assim por diante. Então o DNA vai sempre junto. Então pegar, por exemplo, vou pegar 10 genes mitocondriais e fazer uma análise, não é uma boa. Eu vou pegar 10 genes, mas eu pego 5 da mitocôndria e 5 no núcleo. E no núcleo, se eu pegar tudo do mesmo cromossomo, então tudo do mesmo cromossomo tem um pouquinho de problema do que a gente chama de linkage, né? Eles tendem a ser herdados juntos, mesmo às vezes tendo crossing over, né? Às vezes quando tem crossing over eles não são herdados juntos, mas isso depende da distância do gene no cromossomo, tá? Então isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Então, não vou usar então 10 genes nucleares. Então use 10 genes de 10 cromossomos diferentes. E aí você tem fontes independentes de informação para realizar a reconstrução filogenética. Tá claro isso? Se não tiver, conversamos na sincrônica. E aí, né, tem toda a discussão. Né? Você cria uma hipótese de trabalho, o resultado é bem estatístico, não tem correlação necessariamente com morfologia, e aí você tem que tomar decisões taxonômicas, fazer o quê, né? Uma das maneiras que a gente tem feito hoje aí sim, e a gente pode ver como é que a gente faz isso, a gente pega os caracteres morfológicos e consegue otimizar, esse é o termo, os caracteres morfológicos na árvore filogenética molecular para entender a evolução desse caráter considerando aquela filogenia. E na maioria das vezes faz sentido. Né? Então, coisas que como assim, mesmo que eu não tenha polegar opositor na minha análise, o DNA dos primatas vai colocar os primatas como um clado. Né? Quando eu tento reconstruir os caracteres ancestrais morfológicos numa árvore molecular, a gente vai ver como é que faz isso, eu recupero que no ancestral dos primatas apareceu o polegar opositor. Então, é muito legal porque isso dá um poder de independência nas soluções ou nas decisões taxonômicas. Essa extração que eu falei para vocês, eu acho que vamos passar meio rápido. Esse é o método Sanger, tá? Que é um método moderno, mas acho que o quê? A segunda geração, provavelmente, né? Que não é, ele tem limites até onde ele pode sequenciar o DNA. Então ele sequencia pedaços de 2.000 pares de bases por vez. Mas ele precisa usar um método chamado PCR, que vocês já conhecem certamente, né? PCR, que é a reação em cadeia da polimerase do DNA. Então a primeira etapa é tirar o DNA de dentro da molécula e abrir o DNA para que a polimerase possa funcionar. Então a gente usa enzima, detergente e às vezes calor, né? Que rompe a membrana plasmática, rompe a membrana do núcleo e expõe o DNA aos reagentes. E essa é a reação em cadeia da polimerase. Então a polimerase em amarelo, as bolinhas que vocês veem soltas são nucleotídeos que são disponibilizados na solução da reação. E vocês olham do lado esquerdo que a gente está alterando a temperatura no processo de PCR. E a alteração de temperatura tem a ver com a abertura da cadeia dupla, da dupla hélice do DNA, porque você precisa de uma fita única para que a polimerase possa fazer uma nova cópia. A ideia da PCR é que o método que a gente vai usar é um método que é o Sanger, ele exige uma quantidade bastante grande de DNA para poder fazer a amplificação, para poder fazer o sequenciamento. Então, ao aumentar a temperatura lá 100 graus, a gente abre a cadeia, depois a gente abaixa a temperatura para a enzima começar a produzir uma cópia complementar da fita, e depois a gente faz o processo um atrás do outro, né? Aqueles são processos cíclicos, né? 40 ciclos ou mais. Se vocês observarem, tem um pedaço de DNA mais compridinho que aparece logo no começo agora. Então esses são conhecidos como os iniciadores. Iniciadores são sequências de DNA complementares que definem a região que você vai amplificar. Então eles mais ou menos definem o que você vai ter no final. Então se eu vou fazer citocromoxidase 1, eu tenho iniciadores para o começo da molécula de citocromoxidase e para o final da molécula de citocromoxidase. Então, o processo final acaba produzindo uma quantidade imensa de cópias daquele fragmento que me interessa. Então, é mais ou menos isso. No primeiro ciclo, a gente tem 2 cópias.
e depois de 35 ciclos eu tenho 34 bilhões de cópias, né? O que faz com que o processo de sequenciamento seja mais fácil. E aí a gente faz a reação de sequenciamento. E a reação de sequenciamento é igualzinha à reação de PCR, a única diferença é que tem os nucleotídeos que ao invés de só bolinha, que a gente tinha antes, agora tem triângulo, que são nucleotídeos que têm um fluoróforo, ou seja, quando é excitado ele solta uma luz de uma determinada comprimento de onda, e ele também para a reação da polimerase. Então você acaba tendo pedaços relativamente de tamanhos diferentes, né, de DNA, mas que tem no final da molécula um nucleotídeo que tem uma cor específica. Então adenina, guanina, citosina e timina, todos eles têm um fluoróforo que emite luz em um comprimento de onda diferente. Para que isso? Tá? Porque quando eu jogo no sequenciador, e esse é um sequenciador do tipo Sanger, existem de gel, existem de gel e existe de capilar, que fundamentalmente é um gel dentro do capilar. O que ele faz é uma eletroforese, e se vocês se lembram na eletroforese, a habilidade da eletroforese é separar fragmentos de tamanho diferente. Então, quando a gente começa lá em cima, a gente começa tudo junto, né? São os diferentes fragmentos que vieram daquela reação. As bolinhas representam o nucleotídeo final, então a gente sabe se a gente excita, e o que vocês estão vendo ali, ó, o amarelinho indo para um lado e para o outro, é o laser excitando essas moléculas. Se a gente excita essa molécula, ela joga um comprimento de onda específico, e isso é registrado no computador. Então a gente começa com moléculas muito pequenas, né? Portanto, do início da cadeia de nucleotídeos, e termina com moléculas muito grandes, que têm os nucleotídeos de parada do final da cadeia do fragmento de DNA que me interessa. Tá? Então esse processo todo demora algumas horas às vezes, e você no final tem uma coisa mais ou menos assim. Isso ainda é uma visão antiga de como a gente fazia o sequenciamento. Então, mas vocês veem que do lado esquerdo é o tamanho, de acordo com a cor a gente tem os diferentes nucleotídeos, então eu tenho sequências diferentes em cada coluna, com sequências diferentes, nucleotídeo de acordo com a cor. Né? E o computador é capaz de traduzir isso para uma coisa que a gente chama de cromatograma. Então esse é o cromatograma, que são os picos de intensidade de emissão de luz de uma determinada cor, né? Então a gente tem lá, quando é vermelha, timina, quando é verde, adenina. Vocês veem que tem alguns picos mais pequenininhos embaixo, sempre tem esses background, sempre tem esses picos que atrapalham um pouquinho, mas você espera que, esse é o método, né? Você espera que aquilo que tem em maior quantidade vai dar um pico maior e, portanto, você tem uma certa confiança de que você está lidando com o nucleotídeo correto. E aí, por fim, você retira dali o sequenciamento. Tá? Então, essa é uma sequência. Tendo a sequência, você vai depositar essa sequência no banco de dados de nucleotídeos, como eu falei no GenBank. Então, ali tem o endereço se vocês quiserem brincar. Às vezes, vocês não precisam sair de casa para fazer uma reconstrução filogenética ou fazer uma análise filogenética, né? Porque está tudo disponível e gratuito. É impressionante. Então, logo depois a gente pega várias espécies, faz o alinhamento. Isso aqui eu não vou falar muito. Então, essa aqui seria várias sequências, né? Cada linha uma sequência de uma espécie diferente. E a gente quer alinhar, como eu mostrei anteriormente, e existem vários métodos para isso. Clustal é talvez um dos mais tradicionais. E você vai produzir aí, então, um alinhamento colocando gaps, ou esses indels, esses espaços vazios, para tentar ter colunas consistentes que você hipotetiza que sejam colunas homólogas e, portanto, mudanças evolutivas e mutações que ocorrem naquela coluna são características ou são mudanças homólogas, são parte daquela coisa que a gente chama de semelhança especial que a gente olhou para a morfologia. Então eu vou parar por aqui, porque a gente vai conversar na próxima aula assíncrona sobre métodos de reconstrução filogenética. Então até agora a gente conseguiu fazer uma coisa que a gente chama de matriz de caracteres moleculares, matriz de DNA. Tá? Então
A próxima etapa, a próxima aula vai ser sobre reconstrução, métodos de reconstrução. Existem pelo menos 4 métodos diferentes para reconstruir filogenia, ou critérios diferentes para reconstruir filogenia, e para tudo isso existem programas de computadores. Tá bom, gente? Então até lá. Um abraço.